E eu quero falar nessa manhã sobre o tema amanheceu. Diga comigo, amanheceu. Não sei se você teve acesso a essa notícia, mas hoje, às 12h33, ao meio-dia e 33 minutos, daqui a pouquinho, vai iniciar o outono. E o outono, ele faz parte das 4 estações que alternam ao longo do ano, modificando um pouquinho a nossa vida, modificando temperatura, modificando tipos de roupas que a gente usa, modificando até mesmo o tipo de alimentação que a gente faz. E essa mudança de estação é chamada na astronomia de equinócio. O que é o equinócio? É quando as 2 estações, primavera e outono, elas passam por transição. E também é chamado de solstício na astronomia, as outras 2 estações quando estão em transição, verão e inverno. Então é chamado de solstício, verão e inverno, e é chamado de equinócio a primavera e o outono. Esses 2 posicionamentos astronômicos, eles são definidos de acordo com a órbita que a Terra gira em torno do Sol. E aí a pergunta que você deve estar fazendo é: pastor, o que isso tem a ver com minha vida? E aí eu te respondo: tudo. Tudo. Por quê? Porque a nossa vida também é feita de estações. A nossa vida também é feita de temporadas. Quer a gente reconheça isso, ou quer a gente não reconheça. Você vai viver alguns verões, você vai viver alguns outonos, você vai viver algumas primaveras e você vai viver alguns invernos, tá? Então essa realidade das transições entre as estações é algo que a gente precisa se identificar com isso. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, daqui a pouquinho a gente volta aí em Romanos. Só que antes de ler Romanos, eu quero que você abra Eclesiastes capítulo 3 e verso 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Agora vá no versículo 11. Tudo fez formoso ao seu tempo. Deus fez tudo formoso ao seu tempo específico. E Ele também pôs o mundo no coração do homem, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Ou seja, o sábio está dizendo, nós não temos entendimento completo sobre tudo que Deus faz. E a gente sempre vai querer entender. Por que eu estou vivendo essa estação da minha vida? Por que eu não estou alegre? Por que eu não estou tão próspero? Por que eu não estou tão saudável? Por que eu não estou tão bem nos meus relacionamentos? Por quê? Porque você está vivendo uma temporada diferente na sua vida. Uma outra estação. E eu não sei se você já viu pessoas assim. Por exemplo, hoje já amanheceu o dia mais frio, né? Mais ameno a temperatura, e todo mundo aqui está vestido de acordo com a temperatura mais amena. Mas não sei se você já viu, ontem, por exemplo, fez 38 graus, e eu estava andando na rua, e eu vi um rapaz que eu me assustei. Ele estava com moletom, Felipe, um agasalho e a touca. Eu falei: Jesus poderoso, esse filho de Deus não se derrete, não? Tem gente que a estação já mudou, mas ela não mudou. Tem gente que a estação muda, mas a pessoa continua a mesma. Ela age como se estivesse em uma estação anterior.
E aí é ruim porque ela sofre. Eu fiquei imaginando, meu Deus, ele deve estar passando tanto calor. Causa estranheza. Todas as pessoas que passavam na rua ficavam olhando para ele assim, tipo, querendo entender. Sol de 38 graus, como é que esse filho de Deus está todo encapuzado? Então, as estações e as mudanças das estações da nossa vida é uma realidade. E quando a gente fala sobre esse tema, amanheceu, eu estou falando que existe um novo amanhecer, e esse novo amanhecer, ele está apontando para novas expectativas que precisam estar alinhadas aos planos de Deus para nós. Deus tem planos para nós. Jeremias 29 diz que esses planos são planos de paz, são planos para nos dar um futuro e uma esperança. Deus tem plano para o seu povo, você diz amém? Agora, irmãos, procure discernir em que estação que você está, porque se você não perceber, corre o risco de você viver desalinhado ao plano que Deus tem para você. Romanos capítulo 13 e verso 10. Esse é o texto inicial que a gente quer ler. O amor não faz mal ao próximo. Você pode dizer isso comigo? O amor não faz mal. E sabe o que a sociedade está dizendo? Cuidado, se você ama muito, as pessoas vão te fazer de otário. Cuidado, se você ama muito, as pessoas vão te enganar. Isso é o que a sociedade está dizendo. O que a Bíblia está dizendo? O amor não faz mal. Quanto mais eu amo, melhor eu fico. Não depende do que o outro faz em relação ao meu amor. Depende da minha iniciativa em continuar amando, independente da reação alheia. O amor não faz mal. Não faz mal para quem? Para quem pratica ele. Para quem recebe, se não recebe, se aceita, se rejeita, se devolve com amor ou se devolve com ódio, isso aí é indiferente. Mas para quem ama, o amor não faz mal. O amor só faz bem. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. 11. E digo isto, conhecendo o tempo. Versículo 11. Conhecendo o tempo, que já é hora da gente fazer o que, irmãos? Despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Esse texto é um texto que eu carrego como um dos textos chaves da minha vida espiritual. Esse texto ele fala sobre despertamento, e só pode despertar pessoas que perceberam que o dia amanheceu. Só pode despertar pessoas que entendem que já não é hora mais de dormir, não é hora mais de ficar moscando, não é hora mais de ficar distraído, não é hora mais de ficar desapercebido. Então só pode despertar pessoas que já entenderam que o dia amanheceu. E Paulo vai dizer isso. O dia amanheceu, rapaziada. O dia amanheceu, versículo 11, e a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Paulo está dizendo, chegou um novo amanhecer. Versículo 12, a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Esse texto é muito claro. E na realidade, ele não requer uma explicação tão profunda. Obrigado, Lucas. Mas ao mesmo tempo que não requer uma explicação profunda, permita que eu compartilhe esse texto de forma a gente aplicar na nossa vida. O que Paulo está dizendo é que nós corremos um risco. Que risco que a gente corre, igreja? De nos distrair com as circunstâncias que são desfavoráveis e a gente perder o ritmo dos céus e vivermos na escuridão. Eu vou repetir isso por partes. A distração faz a gente perder o ritmo do céu e empurra a gente para a escuridão.
Pessoas que não vivem despertadas, pessoas que não vivem atentas, pessoas que não vivem de acordo, discernindo o tempo que elas vivem, sabe o que acontece com elas? Elas, por causa da distração, elas vivem distraídas e são empurradas para a escuridão. E aí, ela permanece na escuridão. Por quê? Porque não percebe o ritmo que os céus estão se movimentando. Irmãos, os céus estão em movimento. Deus está fazendo coisas aqui e agora. Agora, esse movimento dos céus nem sempre a gente percebe. Por quê? Porque estamos distraídos. Por quê? Porque as circunstâncias desfavoráveis que você enfrenta te leva a ficar preso na circunstância, te leva a ficar olhando o problema. Hoje de manhã na intercessão nós meditamos sobre Marcos 5, e esse texto é muito forte porque Jesus vai socorrer ao pedido do Jairo, líder de uma sinagoga, e quando Jesus chega na casa de Jairo, havia um alvoroço, um pânico, um descontrole total, todo mundo chorando, aquele desespero, aquela loucura, e Jesus olha para aquele cenário e diz: por que vocês estão alvoroçados? E essa é uma pergunta, irmãos, que às vezes Jesus faz para nós, sabia? Jesus pergunta para nós: por que vocês estão tão alvoroçados? Por que vocês estão tão descontrolados? Por que vocês estão tão perplexos? E Jesus pergunta isso por quê? Porque onde ele chega, na realidade, chega a shalom de Deus, chega a paz. E a Bíblia diz que a paz excede qualquer. Ouça, irmãos, talvez nem você entende o nível da guerra que você está vivendo, talvez nem você se compreenda diante das circunstâncias desfavoráveis que você vive, diante dos seus problemas, mas se Jesus encosta do teu lado, encosta também a shalom de Deus, a paz de Deus. Você não precisa entender. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer entender. Por que eu adoeci? Por que eu perdi o emprego? Por que aquela pessoa está me maltratando? Por que aquela pessoa não quer falar comigo? Aí tem alguns que são mais melindrosos ainda. Por que a pessoa não curtiu minha publicação? Ô, irmão, vai ler Bíblia. Ocupe o seu tempo com algo melhor. Então, irmãos, preste atenção, as circunstâncias desfavoráveis, elas têm um potencial de fazer você se desconectar, perder o discernimento sobre o ritmo dos céus, e quando você não percebe o ritmo dos céus, essas circunstâncias desfavoráveis vai empurrando você para a escuridão, vai te colocando devagarinho na escuridão. É isso que Paulo está dizendo no versículo 12. Filhos de Deus, vamos ficar atentos, porque a noite está avançando. A noite está ocupando toda a sociedade humana. A noite está chegando. A gente tem que rejeitar as obras da noite e nos vestir das armas da luz. Versículo 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e nem em... Presta atenção, anda em um estilo de vida como quem vive na luz, sem nenhuma dessas coisas, sem glutonaria, bebedeira, sem desonestidade, sem divisão, sem contenda e sem inveja. 14, vocês podem ler? 1, 2, 3. Ou seja, tenha as qualidades de Jesus na tua vida e não satisfaça os desejos da sua natureza carnal. Tenha as qualidades de Jesus em você. A gente precisa carregar essas qualidades para não satisfazer os desejos da nossa carne.
Então veja, filhos de Deus que vivem um novo amanhecer, eles entendem que o que eles fazem na igreja é tão importante quanto o que ele faz em casa, no trabalho ou no transporte público. Deixa eu colocar isso aqui de uma forma melhor. Aquilo que a gente faz em casa, aquilo que a gente faz no transporte público, aquilo que a gente faz onde nós trabalhamos, é tão espiritual quanto aquilo que nós fazemos aqui na igreja no domingo. Um dos problemas que a gente acha é isso, que a gente carrega é isso aqui. A gente acha que é só espiritual o que a gente faz aqui no domingo. Mas o que você faz no seu trabalho é tão espiritual quanto o que você faz aqui no domingo. A propósito, lá no seu trabalho você está em missão, cumprindo a missão de ser sal da terra e de ser luz do mundo. Você, na verdade, está disfarçado de funcionário daquela empresa. Você é um filho de Deus manifestando a luz de Jesus naquele lugar. E Deus é tão bom que Ele te deu um trabalho, você é remunerado para isso, e Deus te dá a oportunidade de você brilhar a luz de Deus naquele lugar. Isso é uma mentalidade de filho de Deus. Então, irmãos, o que fazemos aqui é tão espiritual do que aquilo que a gente faz daquele portão para fora, de segunda a sábado. É tão espiritual quanto. Por que isso é importante a gente entender? Porque na realidade, nós somos espirituais. Nós somos espirituais, temos uma alma e habitamos num corpo. Ou seja, tudo o que a gente faz tem implicação espiritual. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O homem é espírito, alma e corpo. Então, como seres espirituais, a gente discerne que amanheceu. E quando amanhece, o dia não nos pega de surpresa. Não nos pega de surpresa. 1 Tessalonicenses, eu quero mostrar o que Paulo disse sobre isso em uma outra carta que ele escreve a uma outra igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E versículo 1, vamos ler do 1 a seguir. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das, eu não preciso escrever para vocês. Eu estou aplicando, parafraseando o que Paulo disse, tá? Eu não preciso escrever, porque vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como? 3. Porque a sociedade vai dizer assim, temos paz e segurança. O discurso da sociedade vai ser esse. Está tudo em paz, tudo seguro. Economicamente falando, as nações se recuperaram do Covid-19. As guerras acabaram porque a ONU, junto com a OTAN, conseguiu negociar um acordo de paz entre a Rússia, entre a Ucrânia e entre os seus aliados. Está tudo em paz, tudo seguro. As ondas de refugiados no mundo, sejam da Ucrânia, da Síria, do Afeganistão, está tudo resolvido. E aí Paulo disse, quando você ouvir esse discurso, se prepare, porque vai vir repentina destruição. Repentina destruição. Vai ser como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, vocês não estão em trevas. Diga comigo, eu não estou em trevas.
Por eu não estar em trevas, olha o que Paulo está dizendo, aquele dia não vai me surpreender. Eu estou na luz. Eu sei o que vai acontecer. Pastor, isso não é presunção? Não, querido, é entendimento bíblico. Eu sei o que vai acontecer. É palavra de Deus. Estamos seguros, como a gente orou aqui, o Salmo 46. Deus está falando com o povo dele, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está falando conosco, estamos seguros. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados. A gente acabou de cantar isso aqui. Ou isso aqui é conversa fiada? Ou isso aqui é só cantoria? Só blá blá blá? Não, isso é verdade, nós estamos cantando a palavra. Então, aquele dia não vai nos surpreender. Versículo 5. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Irmão, quem tem hábito noturno é gato, não ovelha. Quem tem hábito noturno é gato. Nós temos 2 gatinhos aqui na igreja. Eles dormem o dia inteirinho. Olha que coisa louca. Eles ficam em cima das cadeiras, a gente trabalhando o dia todinho, e eles lá, jogado. Aí quando começa a cair o dia, a virar a chave, eles ficam em um gás, elétricos, a milhão. Por quê? Porque gato tem hábito noturno. Presta atenção. A natureza do gato é ter hábito noturno. A ovelha não é assim. A ovelha, ela tem hábito diário, do dia. Ela é do dia. O Paulo está dizendo assim, vocês são filhos da luz, vocês são filhos do dia. Vocês não são da noite. Que noite que Paulo está falando? Não é dia-noite, é noite da escuridão. Paulo está falando, a escuridão não é uma posição para um verdadeiro filho de Deus. Nós precisamos andar como de dia. Versículo 6. Por isso, a gente não deve dormir, irmão. Não deve dormir durante o dia. Pois como os demais, não devemos dormir como os demais, mas a gente deve fazer o quê? 2 coisas: vigiarmos e sermos sóbrios. Irmão, esse ponto aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante para você. O que Deus tem falado combina com aquilo que a gente está pensando, sentindo e fazendo? O ritmo dos céus combina com o ritmo que nós estamos reproduzindo aqui na terra? O céu está falando o que eu estou repercutindo aqui na terra, ou estou repercutindo aqui algo que não foi falado nos céus? Qual é a nossa posição? O que nós fazemos, sentimos e falamos, está combinando ou está em desacordo com o que o céu está falando? Salmos capítulo 30, e verso 4 e 5. Diz o texto: cantai ao Senhor, todos vocês que são santos, e celebrai a memória da sua santidade. Versículo 5, vocês podem ler? 1, 2, 3. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, há um princípio de Deus dizendo que a alegria chega ao amanhecer, que a noite passa e a alegria chega. Os salmos chegam a dizer que as sentinelas ficam aguardando com expectativa o amanhecer.
A Bíblia diz que as mulheres no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, o lugar onde Jesus foi sepultado, para poder ver se ele estava lá. E aí os anjos encontraram com aquelas mulheres e disse para elas assim: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Lucas 24. Então preste atenção, há um princípio de Deus associado ao amanhecer. O que isso quer dizer, irmãos? Deus está trazendo uma nova alvorada, um novo dia, um novo amanhecer. A pergunta-chave que a gente tem que fazer é a seguinte: eu estou combinando com isso ou eu estou desalinhado a isso? Eu estou conectado a essa verdade do céu sobre a terra, ou eu estou repercutindo um ritmo que não é o ritmo dos céus? Porque, irmãos, se for olhar para as nossas guerras, para os nossos desafios, a gente vai dizer: é que não dá, é que está muito difícil. Irmão, presta atenção, quanto mais contrária for a circunstância da sua vida, mais Deus vai ser honrado nela. Então para de ver os seus problemas como um impedimento para Deus agir. Não é impedimento, pelo contrário, quanto pior a circunstância, mais Deus é honrado. Então os meus problemas, as minhas circunstâncias, não são desculpa para eu agir fora do ritmo dos céus. Os céus estão movimentados e Deus quer que a igreja se movimente aqui na terra. Como Deus vai fazer isso? Não importa. Não importa. O como a gente deixa com Deus. Nosso papel é crer. Você sabe que Deus é especialista em trabalhar como? Porque para Deus nada é impossível. O como não interessa. Deus tem promessas sobre esta igreja, irmãos. E o que eu tenho orado para ele: Deus, todas as suas promessas vão se cumprir. Tem promessas, irmãos, que a gente não tem noção do tamanho delas, não sabemos como elas vão ganhar forma, mas se Deus falou, o como é com Ele, o meu papel é crer, o seu papel é crer. Quais são as promessas que Deus tem te feito? Seu papel é crer, irmão. Para de pensar como. Como a estratégia sobre como vai fazer não é sua, é de Deus. Não é nossa, é dele. A gente quer racionalizar a fé, e esse é um dos legados doentios dessa sociedade. Um dos legados doentios da nossa sociedade é tentar racionalizar, explicar a fé. A fé não é pedagógica, irmão. A fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Não se explica. Eu costumo dizer na igreja: não tem um curso para você ter fé. Venha para os 7 dias sobre como despertar a sua fé. Não existe isso. Não tem curso para fé. Fé é aprendida por repetição, fé é aprendida por modelo. Eu olho para pessoas referência, eu olho para os pais apostólicos, para os profetas do passado, para os homens de Deus, os patriarcas do passado, me espelho neles e digo: é isso. Se um Golias caiu na vida do Davi, o Golias vai cair nos meus dias também. Se os filisteus foram colocados em fuga nos dias de Samuel, os meus inimigos, se por um caminho ele vier, por 7 ele vai fugir. É fé. Ah, pastor, como é que se explica? Não se explica, irmão. Você vai ver semana que vem, a gente vai ver nesse vídeo que Deus fez em 10 anos aqui, irmão. Meu Deus do céu. A gente nem com 50 anos ia conseguir fazer. Esse grupo de pessoas aqui, nem com 50 anos seria capaz de fazer o que Deus fez em apenas 10. Sabe por quê? Se você perguntar como, eu não vou saber te explicar.
Mas de uma coisa eu sei: Deus despertou e deu um coração a esta igreja, um coração de crer nas suas promessas. As promessas de Deus estão se cumprindo. Você está debaixo desta unção, irmão. As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Acredita. Como? Não sei. O que Deus vai fazer? Não sei. Operar o impossível é com Ele. Romper os obstáculos é com Ele. Então, qual é o nosso papel? Pastor, é tudo com Deus? Algumas coisas sim, outras é com a gente, tá? Qual é o nosso papel? Se você me perguntar assim, pastor, quem é o cristão de sucesso nesse tempo que a gente vive? O cristão de sucesso é aquele que permanece fiel aos processos que Deus estabeleceu para a vida dele. É quem é fiel aos processos. Porque, irmão, o que tem de crente, o que tem de filho de Deus, querendo quebrar o processo de Deus, sabe o jeitinho brasileiro? Ah, isso aqui eu não preciso viver, isso aqui eu posso dar um jeitinho porque eu sou muito ligeiro, eu sou muito bom em dar jeito para as coisas. Aí quebra o processo, aí você não é fiel ao processo, você quebra o processo e o processo quebra você. É simples assim. Quem é o cristão de sucesso? Aquele que é fiel aos processos que Deus estabeleceu para a vida dele. Fiel. Permanecer fiel aos processos é o verdadeiro sucesso cristão. Permanecer fiel aos processos nos leva à maturidade cristã. Permanecer fiel aos processos nos faz desenvolver a mente de Cristo e guardar o nosso coração diante das lutas. Permanecer fiel aos processos faz a gente conquistar a vitória. Só que quando a vitória chega, irmão, eu não estou de olho na vitória, eu estou de olho na graça de Deus derramada durante o processo. Irmãos, nós não comemoramos vitórias nessa casa, nós comemoramos o processo que Deus nos deu. A vitória é só uma consequência. A vitória vem. Tem até um cântico, né? A vitória vem. Ela vem, deixa ela aí. Não precisa dar ibope para a vitória. A gente dá ibope para os processos que Deus estabeleceu. Isso é poderoso. Seja fiel. Um novo amanhecer está chegando. Pastor, mas a sociedade está de pernas para o pastor. Pastor, são mais de 3 milhões de refugiados só da Ucrânia. Pastor, a Rússia está ameaçando o mundo ocidental com uma guerra nuclear. Pastor, ainda tem gente morrendo de Covid. Irmãos, essa realidade da nossa sociedade não altera a realidade dos céus. Por isso que a igreja aprendeu a orar com Jesus: venha o teu reino. Sobre todas essas circunstâncias a gente diz: venha o teu reino, Senhor. A gente chora sim. Essa semana foi publicado no grupo da igreja o falecimento de um bebê de 3 anos. Uma família que a gente estava orando, não pertence à igreja. O filhinho teve Covid e, como complicação de Covid, ele começou a ter probleminhas no coração. Aí esse bebê faleceu de infarto aos 3 anos de idade. Né? Os pais estão muito mal. A gente chora assim, a gente ora assim. Mas, irmãos, nenhuma das realidades que a gente vive aqui altera a realidade eterna, que é dos céus. Então a gente tem que aprender a separar as coisas. O próprio Paulo, em Romanos 12, 15, ele vai dizer: chorem com os que estão chorando e se alegrem com os que estão se alegrando. A gente tem que aprender a discernir, a perceber o movimento do céu sobre a terra. Tem um movimento acontecendo neste momento, irmão. Neste momento. A minha oração é que as suas circunstâncias não te distraia disso. Que você veja o que Deus está fazendo. Que você perceba, que você fale: uau, chegou uma nova manhã.
O choro durou uma noite, mas chegou uma nova manhã. Chegou. Já chegou. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, porque a sua palavra é fiel, a sua palavra é viva, a sua palavra tem poder de mudar a nossa vida e a nossa história. Obrigado, Jesus, porque a Bíblia é um manual prático da nossa fé, e a Bíblia aponta que para cada noite de choro há um amanhecer de alegria, Senhor. E todos nós que estamos aqui, Senhor, temos vivido dias tão turbulentos, tão agitados. Temos vivido dias, Pai, em que as circunstâncias tentam nos empurrar para a escuridão, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. A gente olha para Ti, a gente ergue a nossa cabeça e olhamos para Ti, porque é do alto que vem o nosso socorro. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa fonte, Jesus. Igreja, se coloque de pé, por favor. Continue orando, continue falando com seu Pai. Ele é um bom Pai, como o Leandro ministrou aqui. Ele está te ouvindo. Não deixa a circunstância calar a tua voz, não deixa as circunstâncias calar ou diminuir o teu amor pelo Senhor. Tu és um bom Pai que está cuidando de tudo, Senhor. Nós te damos graças, porque o Senhor conhece cada coração, cada pessoa que está aqui. Nenhum de nós somos desconhecidos, todos nós somos contemplados e conhecidos pelo Senhor. E nós te pedimos nesta manhã, Senhor, restaura a esperança de um novo amanhecer, restaura essa expectativa pelo novo amanhecer. Muitos de nós, Senhor, temos perdido a expectativa que é um novo amanhã, um novo dia raiando, Senhor, e nós queremos, diante da sua palavra e da sua presença, declarar que o povo de Deus é renovado em fé, o povo de Deus é renovado em esperanças, o povo de Deus é renovado em alegria, o povo de Deus é renovado na sua presença. O povo de Deus não é pego distraído, porque nós sabemos a tua palavra vai se cumprir, Senhor. Por isso, nesse momento, amplia a nossa fé, amplia a nossa expectativa e a nossa esperança, Senhor. Querido, erga suas mãos e agradeça ao Senhor. Agradeça por Ele ter falado contigo, agradeça a Ele pelo renovo da sua esperança, agradeça a Ele pelo renovo da alegria sobre você. Te agradecemos, te louvamos. Santo és, Senhor. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Te adoramos, Jesus. Outro como Tu, soberano e fiel, não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu.
és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Jesus, Tu és tudo para nós. Tu és o ar que respiramos, Tu és a nossa vida, Tu és o motivo do nosso viver. Não temos outro bem maior, não temos outro recurso. Tu és todo o nosso recurso, Tu és a nossa fonte. Te amamos tanto, Senhor, e só te amamos porque o Senhor já nos amou primeiro. Te agradecemos pela Tua presença,
pela alegria de andar contigo. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui presente, cada conexão feita com a sua presença e a sua palavra. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas que estão em cumprimento, em andamento em nossas vidas. Nós pedimos por essas pessoas que choram, essas pessoas que estão em dor, essas pessoas que estão de luto por causa das circunstâncias das suas vidas, Senhor. Que a tua paz, a tua shalom, que excede todo entendimento, seja derramado sobre cada coração. Que aqueles que estão de luto, Senhor, continuem sendo confortados. Oramos por este casal que teve a triste notícia do falecimento do seu filhinho. Pedimos como igreja, Senhor, haja consolo, haja paz. Que o teu poder opere tratando esses corações. Oramos pelas famílias que estão de luto, pelas pessoas que estão abatidas, deprimidas. Senhor, que o teu poder seja aperfeiçoado na fraqueza dessas pessoas. Que essas fraquezas sejam uma oportunidade de reconhecimento que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é a fonte de toda força e de toda alegria. Nós te agradecemos e honramos o teu nome, em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo, irmãos, vamos aplaudir ao Senhor.